Olá, chegando para mais uma live aqui na nossa Semana do Envelhecimento Saudável, Viver Bem. Hoje o tema é um tema que eu acho que vai ser bem interessante para a gente discutir, para a gente aprender, né? Vamos falar sobre envelhecência. Você sabe o que é envelhecência? Né? É aquele processo de envelhecimento, do mesmo jeito que quando nós somos crianças, para se transformar em adulto, a gente passa pela adolescência. E a envelhecência é exatamente essa transição da fase adulta para a velhice, né? E será que nós estamos preparados para isso? Nós estamos nos preparando? Como nós estamos nos preparando? Quais são os desafios que as pessoas enfrentam nesse processo, né, de envelhecência? E a gente vai conversar hoje com a doutora Euglena Lessa, que é psicogeriatra. Entrou. Boa noite, tudo Boa bom, doutora noite, Euglena? Juliana. Prazer lhe receber mais uma vez aqui. Falar de envelhecimento tem que ter você, né? Boa noite a todos que estão entrando aí agora. E aí, vamos começar o nosso papinho. Doutora Euglena, você Quase é envelhecido. psicogeriatra, né? E como é essa experiência Isso. diária, né? Hoje, muitos pacientes já passaram aí com você dentro desse processo da envelhecência. Isso. É interessante. Acho que é um tema, Juliana, que muita gente tem se interessado cada dia mais, não é? Eu tenho uma gratidão imensa por exercer essa profissão, porque eu aprendo todos os dias com os meus pacientes, com os ensinamentos de vida que eles me trazem. E, Juliana, assim, são coisas que eu sei que eu não poderia adquirir em qualquer livro didático. Não tem nada que pudesse me trazer tanta riqueza de aprendizado de vida como as vidas dos meus pacientes, as experiências com essas pessoas que nos trazem tanta riqueza, não é? Psicopatologicamente, socialmente, culturalmente. São pessoas que realmente nos ensinam com a vida, que é o que a gente tem de mais importante, né, Juliana? Claro, E os uma livros vida não ensinam, saudável. né? Não ensinam. E eu sou muito grata, por isso que eu sou tão apaixonada por exercer isso, porque... e, obviamente, claro, como ser humano que sou, cheio de falhas e medos e de anseios, eu tenho os meus medos e confesso para você, Juliana, que muitas vezes eles são até acentuados em muitas situações que a gente vivencia. O processo de envelhecimento é desafiador, é algo que se deseja, todos nós queremos. A gente costuma pensar que, como eu digo para alguns pacientes meus, só o fato de você estar velho, você já venceu. Porque é algo que a gente almeja. Ninguém quer dizer, não vou dizer ninguém, né? Porque tem as exceções, mas a grande maioria das pessoas querem envelhecer de fato. Elas querem chegar nesse momento. Porém, muitas vezes elas fogem da realidade do que é ser velho. Só a palavra velho assusta. Tem gente que não quer nem mencionar essa palavra. E isso, Juliana, é algo que é, digamos, transcultural. É algo que vem de muitos anos, né? É algo que perpassa por diversas culturas, realmente, esse certo preconceito pela própria história, né? Do envelhecimento ao longo do mundo, de como eram tratados os velhos, de como a representatividade deles na sociedade. Então, a gente traz uma carga cultural e realmente a gente ainda colhe os frutos hoje. E aí a gente vai ter realmente muitos anos pela frente para tentar desmistificar, para tentar buscar a valorização do que tem realmente de especial e essencial no processo de envelhecimento. Então, esse tema, eu parabenizo vocês de trazer essa semana do envelhecimento e acredito que em breve vocês não terão só uma semana, né? Terão semanas de envelhecimento, porque a população envelhece e a gente está aqui junto para tentar fazer esse processo cada vez melhor. Não é isso, Juliana? Isso, doutora Euglena. Então, envelhecência. Quem são os envelhecentes? Quem são essas pessoas que estão nessa fase? É uma fase, a gente pode chamar assim,
como a adolescência, a envelhecência é uma fase também? Isso. Eu sugeri até esse tema para a gente conversar aqui, porque quando você colocou aí na chamada para a live, você coloca como seria a fase que precede o envelhecimento, né? Como se fosse entre a adultez, a vida adulta e a velhice, né? De fato, é um dos conceitos que a gente pode encontrar para envelhecência. Na verdade, esse nome envelhecência é um conceito que foi trazido lá por volta do ano 2000, né? Por um sociólogo, Manuel Berlink, e aí ele traz esse conceito e já tem outros escritores e até psicanalistas que foram, digamos assim, da equipe, né, de Berlink e construíram alguns trabalhos juntos que já amadureceram esse conceito, Juliana. Então, a envelhecência hoje não seria somente, poderíamos considerar uma fase da vida que transitaria entre a adultez, né, a adultescência e o próprio estágio de velhice. Não é só esse período. A gente tem um conceito hoje já trabalhado, né, por uns psicanalistas e que eu achei bem interessante quando eu fui buscar me aprofundar um pouco mais sobre isso, que é um conceito que relaciona a questão psíquica, a mente, com o corpo envelhecido. Então, a envelhecência é um processo onde a gente teria, Juliana, um desencontro entre uma mente que é atemporal, um inconsciente que é atemporal, que não tem idade, e um físico que envelhece. Um físico que revela, que manifesta as consequências realmente, o peso do tempo e das alterações, digamos assim, degenerativas que o tempo traz. Então, uma mente atemporal com um corpo que tem idade, que tem prazo, que tem normas, que obedece a uma certa decadência, né? Então, muitas pessoas passam por isso. E, Juliana, aí você pergunta, será que isso existe mesmo? Gente, antes de ouvir falar em envelhecência, eu ouvia tanto isso no consultório e ainda ouço. As pessoas acho que nem sabem que existe um nome para isso. Muita gente chega e diz assim para mim, doutor, eu pergunto sua idade. E tem gente que fala assim, ai, doutora, pelo amor de Deus, você acredita que eu vou fazer 80 anos? E não Meu se Deus, sente, eu né? não me sinto com essa idade, né? Outras dizem, não, eu não me sinto de jeito nenhum. Às vezes eu quero ir para um lugar ou outro e meus filhos fazem. Agora, recentemente, uma idosa super jovial, né, conhecida nossa, chegou para mim e falou, eu vou pro Rock in Rio. E aí, quando eu falei para meus filhos queriam ir pro Rock in Rio, e era um desejo que eu tinha, eu nunca fui, e eu disse, compra que eu vou, né? E aí ela disse, meu Deus, será que eu vou aguentar? E eles dizendo, você não vai aguentar. Ela olhou para mim e disse, eu não me sinto incapaz, eu acho que eu vou conseguir. E aí ela me contando agora o retorno do Rock in Rio e dizendo, diz para mim quem aguentou mais tempo em pé, Foi quem ela. emendou um dia com o outro, enquanto meus filhos dormiram o outro dia, o dia inteirinho. Então, assim, a envelhecência é esse processo de muitas vezes você tentar entender que há uma diferença de idade. Há uma diferença. Porque o conceito de velhice, ele perpassa pelas questões somente físicas e biológicas, não é? Então, a velhice, ela representa, digamos, uma quebra do equilíbrio do indivíduo com o tempo. É quando ele cai na real e ele vê que o tempo não é mais seu amigo. Que ele tem que rever como que ele leva esse tempo, como que ele vai trabalhar esse tempo. E, ao mesmo tempo, ele tem uma mente lá toda jovem, né? Quando a gente fala em envelhecência, a gente está quebrando, a gente está separando o conceito, por exemplo, de juventude, né? E de jovialidade, por exemplo. Então, quando a gente fala de juventude, a gente pensa no aspecto estético, no aspecto físico, nas questões. Ah, é uma pessoa que parece jovem. E às vezes ela não é jovial, que seria um conceito muito mais subjetivo. Então, algumas pessoas têm muitas mais rugas, cabelos brancos, etc., mas são extremamente joviais na forma de pensar, de encarar e de planejar. Então, eu penso hoje, analisando todos esses conceitos que têm surgido, que a envelhecência, a gente mergulhar nesse conceito que até tira um pouco desse estigma, Juliana, de envelhecimento, né? Eu estou envelhecendo. Não, é até bom, eu estou na envelhecência. Ou seja, eu sei que meu corpo está indo, ele está com uma idade mais avançada, tá indo, mas a minha mente
continua jovial, eu continuo com os bons pensamentos, com boas ideias. E isso é talvez uma situação que nos leve a planejar melhor esse processo de envelhecimento, a refazer, aliás, a reinventar a nossa velhice. Quais são assim, as pessoas, os desafios, né? Quando a gente fala em envelhecimento, muita gente, como você estava falando, pensa no corpo. Aí vai em busca de tratamentos, né? Para tirar as rugas, para manter o corpo em forma, tal, essa parte externa. Mas o que é que a gente pode fazer exatamente com a parte psicológica, né? Para que ela responda dessa maneira. E outra dúvida também, doutora Euglena, essas pessoas que têm a mente jovem, elas conseguem prorrogar mais, retardar mais esse envelhecimento do corpo? Eu digo, com efeitos negativos, com prevenção de doenças? Olha, é algo um pouco mais complexo, né, do que a gente realmente dizer que isso é bem peculiar, vem da estrutura, de toda uma estrutura psíquica de cada um. Essa mesma estrutura que não envelhece, que é atemporal, ela vem com toda a sua carga, né, Juliana, da sua infância, da sua adolescência, da sua vida adulta, da sua inserção social. O processo de envelhecer, ele tem um conceito que passa, como a gente falou, velhice biológica, velhice social. A velhice social, por exemplo, marca aquela questão da aposentadoria, né? Aquela questão de você deixar de ter um papel social relevante, de contribuição, de repente, né? Como você tinha antes, com produtividade, etc. Então, muita gente, a sua característica pessoal vai ser impressa nesses processos. Para algumas pessoas, realmente, a questão estética, ela é muito importante. Eu diria que para a grande maioria das pessoas, mas para umas, ela é, digamos assim, ela é essencial, ela é primordial. É algo que ela não pode deixar de fazer, porque aquilo gera um sofrimento muito grande, gera uma sensação de desânimo, de menos-valia, e ela precisa realmente estar com a pele, ela precisa estar com a aparência mais jovem realmente. Então, tem pessoas que não conseguem conviver com essa aceitação da velhice, dos processos realmente de modificações que ocorrem externa e internamente. Eu acho que isso, eu considero, no âmbito psíquico, isso como um problema, tá? Eu acho que é problemático. Dependendo do grau de que isso tá, o espaço que isso está pegando na vida dessa pessoa, né? A prioridade, etc. Porque muitas vezes a pessoa não vai aceitar. Porque por mais que você ajeite lá a sua pele, né? A gente faz um botox, a gente faz, né? Ajeita para lá, para cá, faça todo tipo de estética. Vai chegar um momento em que aquilo vai se esgotar, né? Que você vai ver que você lutou em vão contra algo que você não trabalhou. Então, eu acho que tem que ser coisas paralelas. Você tem que se investir na sua aparência até um certo ponto, tudo, mas com coerência. Essa coisa de você querer, não, eu quero porque eu quero estar com 80 aparentando ter 30. Antigamente a pessoa queria estar com 80 aparentando ter 70. Hoje não. Quer estar com 80 aparentando ter 30. Né? Então fica aquela coisa até deformada, muitas vezes esquisita, inadequada. Não adianta também você ter uma aparência e sua mente ser uma mente sofrida. Uma mente que não manifesta alegria, que não tem propósito, que não valoriza aquele momento que você tanto lutou para atingir. Porque tem pessoas que a gente diz assim, olha só, se você fizer um procedimento estético tal, você vai ter um risco de vida X ou Y. E a pessoa desiste na hora, não. Eu adoro ser bonita, eu quero cuidar de mim, mas se for para colocar em risco a minha saúde, não. Minha saúde está em primeiro lugar. Outras pessoas não. Elas se expõem a um risco até mais elevado, sabendo que tem um risco elevado, porque aquela aparência, aquela coisa, está acima de qualquer outro valor. Então, o que é que está por trás disso? Quais são os seus valores? Qual é a essência da vida da pessoa? Né? Então, afinal de contas, a gente sabe que a única certeza que nós temos é o caminho da finitude. Nós sabemos que um dia finda. E nós entendemos que, de acordo com a ordem cronológica do tempo, se a gente não for antes do que a gente deseja e planeja, a gente planeja passar pela velhice e que essa velhice represente o processo de caminhar, a transição para a finitude.
E isso realmente não é fácil. Ou é fácil a gente lidar? Você estar velho leva você para muito mais próximo do fim. Isso mexe com a mente das pessoas realmente. Então, pessoas que ficam fazendo de conta que isso não é fato, não é real, porque na hora que eu me arrumo, que eu pareço jovem, às vezes até negligencia a própria saúde, deixa de fazer um preventivo lá da mama, para fazer uma plástica, deixa de fazer o check-up do coração, as coisas que tem que fazer para estar fazendo uns regimes absurdos, umas dietas cheias de promessas milagrosas, né? Reposição com algumas substâncias que não tem nenhum tipo de comprovação, colocando em risco a própria saúde em busca de algo que não se justifica. Então, o que é que está por trás disso? Hoje, a gente vê muita compulsão, a compulsão pela juventude, a busca, essa busca da vida, da juventude eterna, né? De nunca envelhecer. E isso, como a gente já discutiu em um outro momento, é um problema que traz um sofrimento. Então, quantas mulheres eu vejo, às vezes, entrar no consultório lindas, com cintura fina, sem barriga, com botox em dia, com a boquinha bem bonita, e vêm para cá extremamente ansiosas, com insônia, com irritabilidade, com impaciência, com pensamentos negativos, né? Algumas até pensando que a vida não vale mais a pena, né? Então, eu acho que é muito doloroso você achar que sua vida não vale a pena quando as suas rugas apareceram, quando as manchas surgiram, quando a boca afinou, porque não é mais aquela boca de... É muito difícil você. Então, em que está teu valor? O que é que você inclui a sua vida, né? E aí a gente fica assim pensando, as pessoas estão deixando de lado religiosidade, em segundo plano, a família, os valores de missão, porque a gente está num mês, inclusive, agregando ao assunto, porque tem a ver também, Juliana, a gente está no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que é em alusão ao suicídio. E a gente não pode deixar de lembrar que, infelizmente, a população velha, a idosa, é a que mais consegue o ato de suicida, digamos assim, letal, é a que mais consegue realmente realizar, consolidar a tentativa de suicídio. Então, é uma população que tem uma alta letalidade para suicídio. Por quê? Elas têm certeza, elas têm muita convicção quando elas tomam essa decisão. Então, a gente imagina o grau de sofrimento que pode ser um processo de envelhecimento mal elaborado, que não tem uma estruturação social, familiar, psicológica, que se sustenta em coisas vãs ou em coisas que são extremamente voláteis, não é? Então é bem delicado, acho que passa por todas essas questões e que cada pessoa tem o seu processo de envelhecimento de forma peculiar e isso é construído de acordo com os valores que vêm desde lá, desde a juventude. E acho que cada vez mais, hoje eu vejo a minha filha, que tem 7 anos, ela vê meu cabelo branco com 2 dedos, mamãe, pelo amor de Deus, pinte seu cabelo. Você tá ficando velhinha. E aí eu só de ruim, eu deixo o cabelo branco lá 15, 20 dias olhando para ele todos os dias e continuo brincando e continuo pulando e cantando, porque eu digo, olha, mamãe vai envelhecer, mamãe vai ficar, vai ter uma hora que mamãe tá pintando, mas tem uma hora que eu não vou querer pintar, mas por que, mamãe? Porque eu não quero. Então, inclusive, assim, tem muita gente abrindo mão disso, né? Tem muita gente assumindo isso. É preciso que a gente converse com nossos filhos sobre velhice também. Que a gente também fale para eles que a velhice tem um lado ruim também. Claro que tem. Como todas as idades. Na adolescência você não tem liberdade, você não tem autonomia. Muitas vezes você não tem independência financeira, você não tem nada estabelecido. Tem tanta instabilidade, mas você tem liberdade, você tem pensamentos positivos, você tem saúde, jovialidade, juventude. Né? E na velhice você tem outras questões. Você tem maturidade, tem tempo, às vezes, até de sobra, né? Muitas vezes a saúde realmente está restrita. Você vai ter que se despedir das pessoas. Você vai ter que despedir de um ambiente laboral e reconstruir outras perspectivas. Esse é um momento difícil, né? Quando chega esse momento da aposentadoria. Tem muita gente que não sabe lidar com isso. Não sabe, né? Porque tem pessoas que passam a vida inteira
levando o trabalho também como a primeira coisa da sua vida, além até da própria saúde, do próprio autocuidado, e depois que essa fase se encerra, não sabe o que fazer da vida, né? Se frustra e não aprendeu a fazer nada de outra coisa na vida, né? Para essas pessoas, Juliana, eu recomendo que se aposentem o mais tarde possível. O mais tarde possível, obviamente, e procurem se preparar nesse processo de envelhecência, sabendo que a própria aposentadoria tem o lado bom e o lado ruim. É o tempo, tanto tempo que você quis ter para fazer tanta coisa. E às vezes, quando esse tempo chega, você não deseja mais fazer nada, você se sente cansado para tudo, você não tem mais empolgação, você se desgastou num trabalho árduo e difícil que você nunca gostou a vida toda esperando a aposentadoria. Você não se planejou para compensar realmente esse tempo com coisas úteis. E aí você reforça o conceito social de que o velho seria inútil. Ele parou de produzir. Né? Ele agora, você vai só ficar embebido por esse conceito. Eu agora não sou mais nada. Eu não valho nada, eu só sou um peso. Eu só sou um peso para a Previdência, eu sou um peso para os meus filhos, eu vou dar trabalho. Eu não tenho mais. E aí, quando eu perder minha autonomia? E tem gente que fica pensando, não, eu tô com 80, dirijo, faço isso. Sim, mas um dia você vai parar de dirigir. Claro que eu não vou ficar pensando todos os dias nisso. Quando eu converso com meus pacientes, eu digo, faça hoje o que você pode fazer hoje. A gente não pode ficar ligando. No consultório é muito comum as pessoas chegarem e dizer assim, ah, meu Deus, quando eu penso quem eu era, o que eu fazia, doutora. Eu era assim, eu era produtiva, eu fazia isso. Sim, é ótimo a gente lembrar de quem era. Mas melhor ainda é você ter consciência de quem você é. É hoje, né? E o que você pode fazer por você hoje. Quando você acorda, que você agradece por enxergar, por falar, por ter consciência de quem você é, por conhecer a sua família, os seus filhos, poder abraçá-los, por saber que você tem uma condição de comer, de dormir, de comprar seus medicamentos ou de ir para o seu médico. A gratidão inicial, em primeiro lugar. Não é isso? E trabalhar essas outras questões, a religiosidade, a família, a gratidão, e ter a capacidade de reconstruir o seu processo de envelhecimento, de repensar essa velhice, desenvolver essa sua envelhecência, pegar a sua mente. Eu tenho algumas tias coroas, e essas, vou chamar de coroa, porque elas adoram esse nome coroa. Coroa é quase o apelido de envelhecência, viu? Elas dizem, e as minhas primas também dizem isso. Ah, eu quero, tomara que a gente envelheça como nossas tias. E elas dizem que fala coroa enxuta, né? Coroas enxutas. Enxuta, que dança, que vai pra festa, que se acham, querem namorar, que estão viúvas ou estão separadas, pensam em namorar, em se divertir. Agora, assim, com serenidade, com o pé no chão, né? Não, eu quero me divertir aos 70. Setentona que eu sou. Eu não quero me divertir 70 como se eu fosse 50. Você tem todo o direito de surfar com 60 anos. Tem, sim, claro que tem. Se você se sente capaz, se você acha que tem condição, com segurança, com responsabilidade, que óbvio que uma pessoa que vai começar a surfar com 18, com 16, com 15, tem uma outra estrutura física do que quem vai começar com 60. Você tem todo o direito de andar de patins aos 70, de começar a querer aprender. Agora tenha cuidado, porque você tem que estar ciente de que o risco de você cair, fraturar um osso por uma osteoporose e ter complicações é grande. Então, tudo tem que ser calculado. Eu não vou dizer que você não pode. Não, não possa. Eu vou dizer o seguinte. Olha, não é o mais indicado, mas você não pode. Quem sabe o limite do seu sonho, do seu desejo, da sua capacidade é você. Mas você não pode ser inconsequente, negligente com sua saúde, com sua vida, imprudente. Você precisa saber se eu quero patinar, eu quero ver que local que eu vou, que tipo de patins eu vou usar, que tipo de protetor. Aí não vai ser só no joelho, vai ser no quadril, na perna, uma roupa bem fofa. Todo aquele cuidado para que você consiga realizar o seu sonho, para que você consiga correr atrás, respeitando os seus limites, sabendo que você vai ser uma mulher de 70 anos que vai começar a patinar. E não uma menina de 20. Então é essa a questão. E não deixar de fazer.
mas fazer com responsabilidade. E a orientação para os filhos, que tantas vezes são aquele freio, né? Você vê uma pessoa que já está aí com 70, com 80 anos, que tem essa mente jovem, que quer, por exemplo, eu lembro de um amigo, eu digo que é um amigo meu de corrida, seu Bezerra, ele tem 83 ou 84 anos, e ele decidiu que ele queria mergulhar em águas profundas. Era um sonho desde a adolescência que ele não realizou e que ele queria realizar agora, até no dia do aniversário dele fazer, não lembro se era 82 ou se era 83. E ele foi, o professor do mergulho fez, não tenho como fazer isso. Ele, é meu sonho, tá? Não, só se agitar. E fez, cobrou todos os exames, ele fez todos os exames e foi e realizou o sonho. Entendeu? Mas com toda a segurança, né? Isso mesmo, Mas foi com escondida da filha e da esposa, porque se elas soubessem, não teriam deixado. Não teriam assim, deixado. Qual a orientação para esses familiares, né? Nesse momento que alguém quer realizar um sonho ou que quer fazer algo que não é naturalmente compatível para a sua idade do seu corpo físico? A orientação é sempre essa racionalização, tá? Vamos racionalizar. Agora, sem deixar de lado, obviamente, a questão da emoção, do desejo da pessoa. A gente vai colocar na balança a importância daquilo para aquela pessoa e que riscos ela corre. Não é? Então, a família ela precisa também estar aberta. Ela não precisa... o preconceito, às vezes, vem muito de dentro de casa. Não, mamãe tá velha, mamãe não pode fazer, mamãe não pode, mamãe não pode, mamãe não pode. Da mesma forma que você cria uma criança dizendo que ela não pode, que ela é incapaz, menino, não faça isso. Se você deixa o seu filho chegar com 7, 8, 9 anos, não calça sapato, eu vou amarrar porque ele não sabe, né? Eu vou vestir a roupa dele porque ele não sabe, ele não vai saber nunca, né? Vai demorar, vai ser muito tardio para ele aprender as coisas. Então, assim, da mesma forma, a gente precisa estimular, na hora que a gente introduz para uma criança algo que ela vai aprender, no idoso a gente precisa insistir, permanecer, deixar com que aquilo fique o máximo de tempo possível, com responsabilidade, com cuidado, da forma que deve ser. Então, se a sua mãe gosta de cozinhar e consegue, vai cozinhar, sabe? Ela pode estar com um tremozinho, pode se machucar. Então, assim, faz um tipo de alimento diferente, deixa ela preparar a parte de amassar, a parte de mexer, a parte de cortar, bota alguém para cortar ela, mas não tira ela disso. Se ela só lava a louça, lava, se ela pode quebrar, ela enxuga. Ela dobra a roupinha dela. Quantas idosas que eu tenho aqui que dobra a calcinha dela, dobra a camisola, arruma a gavetinha. Agou as plantas, né? E as outras que leem, que fazem. Então, assim, outras que fazem seu pilates, que caminham, que dançam. Agora mesmo aqui, uma colocou aqui, a Marlene colocou, eu faço balé aos 71 anos. Parabéns! Eu tenho uma amiga, inclusive, que é mãe de uma paciente muito querida, e que ela é hoje professora de dança do ventre. E ela começou a dançar aos 52 anos. Né? E assim, com a barriguinha dela da idade, com o corpinho dela, né, mais cheinho e tudo. E ela começou e foi estudar dança. E hoje ela dá aulas, assim, para algumas pessoas mais maduras. Tem uma coisa linda de se ver. É lindo. Agora, se você for ver uma dança do ventre de pessoas de 60, 70 anos querendo ver barriguinha batida, sanfona, violãozinho, requebrando para sensualizar, você pode se frustrar. Mas se você quiser ver beleza no ato de dançar, jovialidade, sensualidade, que vai muito além de uma estética, você vai ver coisas lindas, você vai enxergar o que tem ali. Então, existe um documentário, acho que você viu, Juliana, que até comentei para você dar uma olhadinha, sobre envelhecência. E muitos dos artigos que a gente tem hoje sobre envelhecência parte desse documentário, que conta a história de vida de 6 pessoas idosas, né? E que tem esse processo, uma que surfa, uma que resolveu fazer tatuagem depois de 72 anos. Será que aí não teve uma repressão, né, da vida toda que fazer uma tatuagem? E aí o que vão pensar de mim? Eu não vou conseguir um emprego, eu não vou não sei o quê. Depois com 70, olha, sabe uma coisa? Eu não tenho mais... Todas as preocupações que tinham contra o desejo de tatuar foram embora. E aí, qual o risco dela tatuar o corpo dela? Né? Então são essas questões. E por que não realizar esse sonho, gente? Por que não?
com respeito. Eu acho que as famílias de hoje, os filhos de hoje, eles precisam estar com a mente mais aberta, né? Acho que os jovens, eles querem muito serem compreendidos. Eles querem ser compreendidos nos valores deles, né? No que tem de moderno, no que mudou. E aí apelidam os pais e os avós de tudo, né? Todo tipo de apelido aí que a gente se perde. Eu mesma já me perco com essas questões aí moderninhas, né, da internet, que eu não tenho muito tempo, mas a linguagem das crianças, né, desde crush a outras questões. Então, assim, de fato, os adolescentes, os jovens, os filhos, gostam muito de trazer essa carga para a gente, né? Que a gente é retrô, que a gente isso, que a gente aquilo, que tem que liberar eles, isso e aquilo. E aí, quando chega na hora de ajudar esses mesmos pais, né, de trazê-los para esse processo jovem, para essa compreensão, não. Eles empurram um conhecimento goela abaixo, eles querem empurrar uma aceitação, quebrando com todo um processo cultural, com toda uma formação que se traz de anos, de conceitos, de valores. E não é dessa forma. A gente tem aí, hoje, digamos, duas gerações, né, que estão se batendo, né, por essas questões. E parece que nenhuma nem outra quer abrir um pouco para compreender as necessidades do outro, né? E o velho precisa dessa compreensão. Nós precisamos realmente olhá-los, trabalhar esse lugar, porque nós seremos os velhos de amanhã, se Deus quiser. Hein? Era Se isso que eu ia Deus dizer. quiser. Essa compreensão hoje vai ajudar lá na frente, né? Quando Lá na esse frente. jovem for velho. É, isso mesmo. Juliana, eu vou lhe perguntar aqui uma coisa, viu? Bem pessoal. Você é casada? Sou casada. Tem filhos? Tenho um filho de 12 anos. E tenho 46. 40. E não quer mais ter, né? Não pretende mais ter ou pretende? Não, ainda não. Não mais. E aí você pensa em alguns momentos como será a sua velhice? Você chega a pensar? Você já chegou a pensar nisso? Não, o que eu penso é assim, a minha velhice eu vou construir com meus hábitos de hoje. Entendeu? Eu confesso que eu tenho medo. Eu não quero assim, eu vou envelhecer numa cama, doente, entendeu? Uhum. Isso me dá medo, isso me dá medo. Mas eu não tenho receio de envelhecer. Envelhecer, eu olho, admirei muito, as minhas avós não estão mais aqui, mas assim, o meu pai faleceu aos 64, então assim, ele não viveu esse envelhecimento, né? Até ele faleceu jovem por problemas de saúde. Então assim, o meu receio é esse, falecer antes por problemas de saúde ou envelhecer doente. Envelhecer doente, isso. E É você um chegou a pensar na relação que o seu filho teria com esse seu envelhecimento? Não. Já que ele é filho único? Filho único, né? Não. Você já Inclusive, ouviu os aniversários. alguns jovens ou algumas pessoas falarem assim que, meu Deus, não sei o que eu vou fazer com meu pai, com minha mãe, porque eu não tenho tempo, né? Se sentem sobrecarregados. Ou eu já vi muito dos velhinhos, né, dos idosos, falarem essa coisa de se sentir um peso, né? Eles se sentem um peso. Eu não quero dar trabalho, não quero dar trabalho. É bem interessante. Às vezes vem no consultório, quando eles dependem dos filhos, não querem vir mais para a consulta para não gastar, não querem remédio caro para que o filho não gaste, não querem que o filho gaste o tempo deles para levar aqui, acham que estão dando trabalho. Por que será? Né? Isso é cultural, né, Juliana? A Ana está dizendo Antigamente... aqui, ó, as famílias estão cada vez menores, né? As famílias estão cada vez menores. E quando meu pai estava doente, que ele ficou muito tempo no hospital tal, e eram 5 filhos, então a gente se revezava, né? E eu pensava, nessa hora eu pensei, meu Deus, e eu que só tenho um filho? Né? Esse cuidado, né? Eu não sei, eu acho que bate aquela sensação de que vai ser um peso, né? Eu acho que Pois vem. Juliana, você diz assim que não pensa muito, tem medo. Eu tenho medo, né, de pensar, porque eu posso estar... Você pode sim. Você pode estar totalmente independente, autônoma, lá, cuidando dos seus netinhos, ajudando seu filho, mas você pode não estar, pode estar em outra situação. Isso é a realidade, não é? Uhum. Eu já sou o contrário, eu costumo pensar nas várias possibilidades, Juliana, que eu vejo todo dia. Peraí, eu olho um paciente e digo, meu Deus, se eu envelhecer desse jeito, como vai ser? Meu Deus, se eu envelhecer com essa doença, como vai ser?
Meu Deus, se eu envelhecer assim. Aí vem uma bem jovem, com 80 e poucos anos, dirigindo, dançando. Ai, meu Deus, eu quero envelhecer Não assim, sei né? assim. E aí eu fico olhando para a vida dela, o que ela fez de bom, o que ela foi de ruim. Eu vou querendo, não, eu vou ter que fazer isso para ver se eu, né? A gente tem essa tendência natural de querer buscar essas coisas. Mas o importante é que a gente pense. Tem que pensar de vez em quando. Eu preciso Pensar em trabalhar todas essa as mente que vai possibilidades. envelhecer com esse corpo, entende? Eu não posso desconectar essa mente que é atemporal do processo de envelhecimento. Porque senão vai ser muito chocante quando chegarem realmente as limitações e as coisas que vão vir com a velhice. Porque a gente passa a vida inteira, desde que nasce, nessa briga de busca de equilíbrio. A gente está sempre sujeito a ações e agressões físicas, desde a hora que nasce, né? O bebezinho já sai da barriga gritando, né? Deu contato com o ar, né? O frio, saiu da barriguinha acolhedora da mãe. Isso já é um trauma, já é uma exposição a um ambiente adverso para ele. E aí ele vai reagir àquilo. E o pulmão vai abrir, ele vai respirar, ele vai gritar, ele vai mamar, e aí tudo vai se adaptando. E ele vai melhorando, e ele vai ficando, né? Ninguém vai pegar o menino e botar de volta na barriga. Ele vai evoluindo, vai se adaptando. E vai evoluindo. E assim é toda a vida da gente. A gente vai ficando jovem, vai se adaptando. A gente vai desenvolvendo maturidade, habilidades, né? E aí a pele vai ficando assim, linda, vai ficando a procriação e todo o organismo se adapta para que tudo viva em equilíbrio. Mas quando nós vamos envelhecendo, o tempo que vem e que é imparcial, ele chega ali, ele vai mostrar para a gente que a gente vai perdendo a capacidade de responder a essas agressões, sejam elas físicas, sejam elas psíquicas ou sociais, de uma forma, digamos assim, adaptativa. Porque nosso organismo perde aquele poder, aquela capacidade que ele tem de compensar algumas agressões. A gente perde o poder de regenerar uma pele que é queimada do sol, por exemplo. A gente perde o poder de renovar um cabelo que cai. A gente perde o poder de recuperar também um processo psíquico, uma agressão emocional. Tem pessoas que dizem assim, meu Deus, eu era tão forte. Doutor, eu passei por tanta coisa na minha vida. E agora eu não aguento uma cara feia de um filho que eu fico em depressão. Eu já aguentei tanta coisa e agora eu não aguento mais porque tudo se esgota. E nós precisamos trabalhar para que a gente possa otimizar o que sobra dessa nossa necessidade de compensar, de responder às agressões. E é isso que vai fazer a diferença entre alguém que vai conseguir envelhecer melhor ou pior. Não só buscando tapar buraco e fazendo de conta que a gente não vai sofrer o resultado do tempo. Óbvio que vai. E óbvio que se você olhar para sua mãe, para o seu pai, para a sua genética, você vai saber mais ou menos o que lhe espera. Que a genética é algo que a gente, infelizmente, tem muito pouco a fazer sobre ela. Isso. A gente consegue moldar os genes hoje, né? Porque a gente hoje trabalha muito com essas questões das influências que vão ativar ou desativar alguns genes. E aí a gente pode moldar com comportamento, com hábito de vida, mas a genética, ela chega e pesa, não é? Então a gente precisa considerar todos esses processos para que a gente possa conseguir dominar esse efeito de agressões que a gente vai continuar vivendo sobre eles até morrer. E como que meu organismo vai reagir a isso? Eu fui agredida, eu vou responder. Como? Então, isso é interessante, o processo de envelhecência, para que as pessoas saibam que mesmo o idoso, ele pode, por exemplo, se beneficiar de uma psicoterapia. Por que não? Nós estamos evoluindo. Nós podemos e devemos evoluir até o dia de irmos. Então, pois não. Certo. Não, a Ana está falando aqui com relação ao filho único, que ela também é. Né? Como trabalhar isso e falar com isso com eles, por exemplo? Trazer eles já para eles ainda pequenos essa responsabilidade? Ou ele, Olha, no caso, ele aprende com a maneira que eu lido com a minha mãe, por exemplo, com os mais velhos? com certeza, né? Os filhos tendem a
aprender com as nossas atitudes e não só com o que a gente fala, né? Eu tive meu pai com demência precoce, muito jovem, né? E, inclusive, uma das coisas que ele me falou no início e que eu tenho gravado foi que em um aniversário de 15 anos do meu filho, ele estava no início da demência e ele estava lá de mau humor. Eu falei, o que foi que houve, pai? Por que você tá assim? Ele falou assim para mim, eu tô aqui pensando. Aí a velhice chegou muito rápido para mim. Ela me pegou muito rápido. Veja bem, Juliana, eu tenho isso em mim, eu fico pensando, meu Deus, e se a velhice me pegar muito rápido? Pode acontecer, aconteceu com meu pai, pode acontecer comigo. Claro que eu penso, e se me pegar rápido? O que é que eu vou poder fazer? Não para que a minha velhice seja boa, mas a gente se preocupa com quem ama, com os filhos, né? Então, assim, meus filhos estiveram junto do meu pai no processo de envelhecimento, na demência, nos cuidados. Convivem também com os avós, com os tios mais velhos. A gente sempre está falando para eles sobre o que é velhice. Eles sabem que eu, por exemplo, cuido de pessoas velhas, né? De pessoas idosas, e que eu gosto disso e me dedico para isso, isso faz bem. E sempre tento falar com eles sobre isso. Mamãe vai envelhecer, às vezes eu converso mesmo. Ei, quando a mãe ficar velhinha, quem vai cuidar de mamãe, né? Porque aqui está dizendo aí, a menina colocou aqui, cada vez mais as famílias diminuem mais, né? Uma pessoa que está participando aqui colocou, eu não vi o nome, mas colocou isso. As pessoas estão mais famílias menores, cada vez mais curtas. E aí eu lhe digo, e os asilos, que não são mais asilos, são instituições de longa permanência, os lares geriátricos cada vez mais cheios, Liana. Ou nós mostramos o valor que o idoso tem para os nossos filhos, para as nossas crianças, desde agora, ou infelizmente, nós seremos idosos com uma grande chance de sermos infelizes, Juliana, porque não venha me dizer que você cria filhos e com toda a compreensão do mundo, 10, 12 ou um que seja, ou 10 ou 20, com toda a compreensão do mundo, você vai para um asilo, para um lar geriátrico e você vai ficar feliz. Se você tiver lúcido, como tem muitos que vão ainda lúcidos, você vai entender que você está indo para lá porque seu filho tem que trabalhar, porque você não quer ocupar o tempo dele, mas isso não vai tirar o seu sofrimento. A saudade, a necessidade de você ter um beijo à noite antes de dormir, um abraço que seja de vez em quando, uma visita, um café da tarde com seus filhos, com sua família. Com os netos, é muito difícil você abrir mão. Com os netos, é muito difícil abrir mão disso tudo. É muito difícil. É muito difícil você ver famílias que só podem visitar os seus idosos uma vez no mês, né? É muito difícil, né? Então, imagine do outro lado. E nós temos muita ocupação, muito tempo. Eles não têm. Eles têm o tempo do mundo inteiro para dedicar a quem eles amam, para um abraço, para um beijo, para tudo que eles sempre quiseram. E, infelizmente, nós não temos esse tempo para dar. E é muito difícil organizar isso, colocar isso em sintonia. É doloroso para ambas as partes, sofrido, mas sempre se tem a melhor solução, a solução que vai ser a mais adequada, sem prejudicar. E muitas vezes a gente tem que realmente fazer escolhas, porque a vida é feita de escolhas, né? Existem as prioridades e em alguns momentos a gente é colocado diante disso aí, não é? Chegou uma pergunta aqui. Minha mãe e meu pai moravam juntos, ela ficou viúva. Não quero deixá-la sozinha em casa, mas ela não aceita vir morar comigo. Como lidar com isso? Olha, merece uma avaliação a sua mãe com a idade. Depende da idade, não é? Gente, tem idosos com 60 anos, por exemplo. E 84. No início... É muito, né? Então, pois é, tem idosos que com 60 anos eles estão no início do envelhecimento, mas já são bastante prejudicados, né? Tem algumas podem ter algum quadro de demência, uma sequela de AVC, uma limitação motora, pode ter um parkinsonismo, ou uma doença, uma diabetes descompensada, uma hipertensão, uma cardiopatia. Aí depende muito do perfil de cada idoso. E tem idoso que tem 80 e 85, como eu tenho aqui no consultório, muitos que dirigem, que vêm aqui sozinho, tem autonomia, tem tudo. Claro que é sempre um grupo de maior risco. Qual é a chance de um idoso de 85 anos ter um AVC? Não é? É maior.
ele pode não ter nenhuma comorbidade, mesmo assim ele vai ter uma chance maior, probabilidade, do que uma pessoa de 50 anos, de 40 e tal. Então a gente também tem que trabalhar com probabilidades. Qual é a chance do idoso de 85 anos sofrer uma queda, sofrer uma fratura? É maior. Então eu acho o seguinte, que não é necessariamente que a sua mãe tem que morar com você. Às vezes ela é uma pessoa que tem essa personalidade mais independente, mais tudo, de se manter nessa condição de liberdade, de autonomia, mas a gente vai ter que discutir com ela o que é uma autonomia com segurança, com responsabilidade, né? Então você quer morar no seu canto, tudo bem, mas vai ter que ter uma pessoa aí com você. Vai ter que ter uma pessoa para dormir lá, ali, para qualquer coisa você tá ali. Vai ter que organizar a casa de forma que ela possa pedir um socorro na hora que precisar. Vai ter que avaliar se essa pessoa que dirige pode ainda dirigir, porque a questão da direção perpassa por vários fatores de visão, audição, de condição psicológica, física, de segurança. Então, isso tudo tem que ser avaliado. A sua mãe não querer morar... A minha mãe também, que ficou viúva, ela mora só. E ai de nós, se quisermos trazer ela para casa da gente. Né? Ela não aceitaria nunca. Né? Autônoma e independente, né? Não impede de ser vítima de golpes, por exemplo. E aí uma paciente ligou para mim, doutora, mamãe foi vítima de um golpe, o que é que eu faço agora? Vou pegar ela e levar para minha casa? Não, gente. Ser vítima de golpe não quer dizer que a pessoa está esclerosada, como as pessoas conhecem, ou tem Todos demência, nós tem somos alguma... também, né? Todos Estamos nós sujeitos. podemos ser. Às vezes tem a ver mais com fragilidade afetiva, com carência, com outras questões, com falta de orientação. Você tem que orientar a sua mãe. Se você está sabendo de um golpe, a minha mãe hoje, qualquer golpe que eu sei, eu mando para ela. Olha, mamãe, tá vendo aqui, ó? Recadastramento do INSS. Faça não, que é golpe. Se alguém ligar, é golpe. Olha, não faça nada. A gente tem que orientar, que trazer eles para a realidade. Mas a gente precisa respeitar. Respeitar. Com responsabilidade. Se chegar a um limite em que, olha, a idosa, como chegou aqui uma idosa que sai sozinha à noite, se perdeu na rua, deixou a comida queimar, não sei o quê, e a filha trouxe para eu consultar, e o que é que eu faço com ela? Ela quer morar sozinha. Sim, minha filha, mas não pode. Não pode. Você deixaria seu filho de 5 anos morando sozinho? Trancado em casa sozinho, porque ele quer ficar sozinho, brincando e comendo o que ele quiser? Não pode. Em algumas situações não pode porque não pode. E você precisa tomar uma atitude. Não é? Agora, em outras situações, não. Se pode sentar e conversar e se pode negociar. Vamos ceder um pouquinho, mamãe. Você cede do seu lado e eu cedo do meu, tá bom assim? Vamos negociar. Você fica morando só, mas com a condição. Eu vou botar a câmera aqui em todo canto, vem uma pessoa que vai vir aqui e vai ficar com a senhora, né? A gente vai, e assim a gente vai conversando, sabe? Eu acho que cada caso realmente é um caso à parte, individual, e tudo tem que ser levado em consideração para essa decisão. Qualquer coisa leva no consultório da doutora Euglênia para mediar essa negociação. Você faz muito isso? É difícil, viu, Juliana? São negociações bastante desgastantes, viu? Mas, na maioria das vezes, a gente consegue entrar no bom senso, né? Alguns pacientes dizem assim, não quero mais não, que essa doutora é muito brava. É brava porque eu digo, vai ter que ser. Às vezes eu sou brava. Mas eu tenho que ser, né? Para proteger a pessoa. Eu sou brava com meus filhos, então às vezes eu tenho que ser brava também com os pacientes que eu gosto demais e cuido, muitas vezes como se fossem meus filhos, né? Doutora Euglena, estamos aqui chegando em 1 hora de live. Para a gente concluir, eu queria que se você pudesse resumir, né, essa envelhecência, para que essa envelhecência seja positiva. O que é que a pessoa pode, né? Você falou de elaborar o envelhecimento, esse processo de envelhecimento, para que a pessoa elabore de uma maneira que tenha um resultado que ela espera, um resultado positivo, sem sofrimentos, digamos assim. Isso. Primeira coisa é a gente ter em mente que a velhice não é um fantasma, a velhice não é algo do mal, né, do demônio, não é algo surreal, sabe? A velhice é uma fase da nossa vida. Ela é uma fase, é algo palpável, é algo que a gente deseja ter, a gente quer que chegue e vai chegar. A velhice é algo que pertence a todos nós. A gente olha para um lado e para o outro, a gente tem velhice em todos os lugares, em todo canto. Às vezes a gente não enxerga, não quer enxergar.
E a gente precisa realmente aprofundar. A velhice não é só o que a gente vê externamente. A velhice, ela traz consigo toda uma carga, histórias de vida, experiências, aprendizados, ganhos e perdas. Isso tem que ser compartilhado. Histórias, valores. E é uma construção. Então, essa velhice, ela precisa ser encarada, ela precisa ser enfrentada. As pessoas, inclusive, Juliana, elas lidam melhor com a morte do que com a velhice. Sabe? Porque a morte ela é uma certeza. E ela está sempre ali rodeando a pessoa, em qualquer idade. Todos lidam com a morte. Desde a criancinha tem medo da morte, que é onde quer falar morreu, né? Mas a criança não pensa na velhice. Nem pensa em velho se ela não tivesse contato, essa proximidade, se ela não for estimulada. O jovem acha que nunca vão nem morrer, nem envelhecer, mas sabe que pode morrer num acidente, numa coisa ainda assim. Então, assim, a velhice é algo que fica meio de lado. Parece um fantasma que rodeia, não vou nem pensar. Não vou nem... Quando eu chegar, cheguei. E aí, quando ela chega, você diga, peraí, minha mente não envelheceu junto, eu não estou preparada para isso, não é isso que eu quero. Se minha mente é de 20 anos e minha cara está de 60, eu vou aqui, vai. E você não trabalha a sua mente para que ela se aproxime dos 60, para que ela amadureça, para que ela reconheça outros valores, para que você consiga ser uma pessoa satisfeita, plena, ciente de que você conseguiu o êxito do envelhecimento e de que com o que você tem, você possa fazer dele o melhor possível. Para que você usufrua dele, para que você realmente valorize, para que quando chegar o momento dessa partida, né, da finitude, da morte, que realmente vai chegar, como eu digo também aos meus pacientes, não fique esperando, porque ela chega. Ela chega na rua, chega em casa, chega em qualquer lugar, a única certeza é vamos viver. Viva essa sua velhice. Você já é privilegiado por ter chegado até aqui. Muitos vivem já, que eu digo, na poupança. Curta a sua poupança. É sua poupança de vida. Você tem 90 anos, você tem 88. Curta a sua poupança de vida. Da melhor forma possível. E é isso. Prepare a sua mente. Prepare o seu corpo. Mas não esqueça de preparar estas questões psicológicas, estes reconhecimentos, essa evolução. Evolua. Evolua sempre. Sempre há momento e oportunidade de se evoluir. Até que realmente a gente possa ir com a sensação de missão cumprida, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, agora é ladeira abaixo, a gente tem que aceitar, agora é ladeira abaixo, né? Mas não é, né, doutora Euglena? Pode ser ladeira abaixo no corpo, né? Mas no É uma aprendizado, forma, uma expressão popular de se falar, né? Ladeira isso. abaixo, mas também na descida da ladeira a gente pode sentir o friozinho na barriga, ou não. Olha Na aí. descida da ladeira a gente também pode ter fortes emoções. Ela pode ser rápida, mas pode ser inesquecível. Olha aí. Nada como ressignificar tudo. Olha aí, doutora Euglena. Ressignificar, sim, sempre. Ótimo. Muito obrigada, doutora Euglena. A live vai ficar salva no canal do YouTube. E é sempre um prazer lhe receber aqui no Guia Viver Bem. Eu agradeço, admiro muito o trabalho de vocês, né? Você com essa sua empatia grande, uma sensibilidade, não é? Uma expressão muito, um semblante pleno aí de, né, uma pessoa de fé que eu vejo, tenho acompanhado no CC Adorai, que eu sempre vejo as suas... eu sempre vejo todo mundo por lá, eu adoro, acho fantástico. Parabenizo o seu trabalho, que eu sei que é um trabalho de missão também, né? Você tem essa missão de comunicar e de trazer verdade para as pessoas, trazer informação de qualidade. E é esse o trabalho que a gente quer fazer também com as pessoas, não só de tratar, mas tentar informar e tentar ajudá-las a passar por esses momentos da vida, principalmente essa fase, da melhor forma possível. Não é fácil, é árduo, mas vale a pena. É recompensador. E quem mais cresce somos nós. Pode ter certeza. Muito obrigada mais uma vez, Juliana. Obrigada a você. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. E sempre que precisar, a gente está aqui, tá junto para poder colaborar no que puder, tá? Lembrando, eu posso fazer uma propagandazinha rápida? Pode, Nós estamos aí no mês de alusão ao Alzheimer, pessoal.
é o mês de setembro, dia 21 de Setembro roxo, setembro. né? Que chama, é Isso, roxo? setembro roxo. Isso, é o mês de alusão ao Alzheimer, dia 21. É o Dia Mundial do Alzheimer. E aí, aqui eu quero falar em nome da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, que a gente está representando nesses próximos 2 anos aqui do RN, de que nós estaremos aí com uma série de atividades, de palestras, com profissionais maravilhosos, terapeuta ocupacional, psicólogos, nutricionistas e geriatras, e uma equipe muito boa, muito envolvida em informar essas pessoas, não é? Porque a gente precisa realmente informar e trazer a população para perto da gente nessa luta, e que aí vocês possam ir buscar no site Abraz Alzheimer, que é o site da Nacional, Abraz Alzheimer RN, que é o nosso Instagram da Abraz RN, para que vocês possam ver aí os horários e as atividades que vão ter. Semana que vem estaremos cheios de atividades aí para quem se interessar Vamos marcar uma pelo tema de entrevista, demência. então. Vamos Tá marcar uma bom? entrevista também para falar sobre o Alzheimer, então. Sobre Alzheimer, tá bom? E sobre outras demências, tá bom? Isso.